Quando todo mundo achava que o Corinthians já tinha definido seus alvos no mercado, uma nova informação caiu como bomba nos bastidores e mudou completamente o cenário. Um nome inesperado entrou na mira do timão, uma negociação ganhou novos contornos e uma possível desistência acendeu o alerta na torcida. O Corinthians pode estar recuando em uma contratação importante para mirar outro atacante de peso, e essa decisão envolve bastidor, salário alto e uma escolha direta de Dorival Júnior. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Aqui você recebe informação quente, bastidor apurado e tudo sobre o Corinthians antes de muita gente. Representa, fiel, o Corinthians segue ativo no mercado e mesmo depois de anunciar reforços para a temporada, ainda busca peças para fortalecer o elenco. A diretoria entende que o time precisa de mais opções ofensivas, principalmente para atuar pelos lados do campo, e novos nomes seguem sendo analisados. De acordo com informação do jornalista Jorge Nicola, um novo atacante entrou na mira do Corinthians. Trata-se de Rony, jogador que atualmente defende o Atlético Mineiro e que já teve passagem marcante pelo futebol paulista. O nome surgiu nos bastidores nos últimos dias e já movimenta discussões internas no clube. Essa informação ganha ainda mais força porque, segundo o próprio Nicola, o Corinthians estaria recuando na negociação por Júnior Santos, outro atacante do Atlético Mineiro que vinha sendo tratado como prioridade. Apesar de um acordo encaminhado, a diretoria passou a reavaliar a contratação após conversas internas com a comissão técnica. O ponto central dessa mudança atende pelo nome de Dorival Júnior. O treinador teria indicado preferência por outro perfil de jogador para o setor ofensivo, e nesse contexto, Rony passou a ser visto como uma opção mais alinhada ao modelo de jogo desejado para a temporada. Dorival entende que o Corinthians precisa de atacantes intensos que participem da recomposição, ataquem espaço e tenham presença constante no jogo coletivo. Rony, mesmo não vivendo seu melhor momento no Atlético Mineiro, se encaixa melhor nesse perfil na visão da comissão técnica. Nos bastidores, a informação é de que Dorival chegou a conversar diretamente com pessoas do staff do jogador ao longo da semana. A ideia foi apresentar o projeto esportivo do Corinthians e reforçar que, no timão, Rony poderia ter papel de protagonista, algo que não vem acontecendo atualmente no Atlético Mineiro. No clube mineiro, o atacante não vem sendo utilizado com frequência e perdeu espaço no elenco. Essa situação abre margem para uma possível negociação, mas o caminho está longe de ser simples. Existem entraves importantes que fazem essa tratativa ser considerada complexa neste momento. O primeiro deles é o formato do negócio. O Corinthians gostaria de contar com o jogador por empréstimo, sem investimento elevado na aquisição dos direitos. Já o Atlético Mineiro prefere negociar o atleta em definitivo, o que cria um impasse logo de início. Outro ponto que pesa, e muito, é o salário do jogador. Atualmente, Rony recebe um valor superior a R$ 1.600.000 por mês, um patamar completamente fora da realidade financeira do Corinthians neste momento. Esse fator sozinho já torna a negociação extremamente difícil. Enquanto isso, a situação de Júnior Santos parecia mais viável. O atacante também do Atlético Mineiro poderia chegar por empréstimo, com divisão salarial entre os clubes. O Corinthians arcaria com algo próximo de R$ 800.000 mensais, enquanto o Atlético ficaria responsável por cerca de R$ 200.000. Mesmo assim, o negócio por Júnior Santos esfriou. O clube mineiro estipulou um valor elevado para uma eventual negociação definitiva, algo em torno de 15,5 milhões de reais, cifra considerada fora do alcance do Corinthians. Diante disso, a diretoria passou a reavaliar a operação. E é nesse cenário que a pergunta começa a ganhar força entre os torcedores. O Corinthians realmente desistiu de Júnior Santos para tentar Rony? Ou essa movimentação é apenas uma estratégia de mercado para ganhar tempo e opções? Na próxima parte, eu vou te explicar todos os detalhes financeiros dessas negociações, por que o Corinthians encontra tanta dificuldade para avançar e quais são as reais chances de Rony vestir a camisa alvinegra. Para entender por que o nome de Rony ganhou força e, ao mesmo tempo, por que a negociação é vista com tanta cautela, é preciso olhar com atenção para o cenário financeiro e político do Corinthians neste momento. A nova gestão deixou claro que não pretende repetir erros do passado. Contratar sem planejamento não é mais uma opção. O primeiro grande obstáculo para a chegada de Rony é o salário.
O atacante recebe atualmente mais de 1.600.000 reais por mês no Atlético Mineiro. Esse valor está completamente fora do teto que o Corinthians trabalha hoje. Mesmo para um jogador indicado diretamente por Dorival Júnior, a diretoria entende que não existe margem para assumir um compromisso desse tamanho. Internamente, o recado é direto: nenhuma contratação pode comprometer o equilíbrio financeiro do clube. A ordem é reduzir distorções, não criar novas. Por isso, qualquer conversa envolvendo Rony passa obrigatoriamente por uma redução salarial significativa, algo que não é simples de negociar. Além disso, existe a questão do modelo de negócio. O Corinthians só aceita discutir a chegada do jogador por empréstimo, com divisão de salários ou alguma forma de compensação financeira que alivie o custo mensal. Já o Atlético Mineiro prefere negociar o atleta em definitivo, buscando recuperar parte do investimento feito. Esse desencontro de interesses torna a negociação lenta e cheia de obstáculos. Não se trata apenas de vontade do jogador ou do treinador, trata-se de um quebra-cabeça financeiro que precisa fechar todas as pontas para avançar. Quando olhamos para o caso de Júnior Santos, o cenário parecia inicialmente mais acessível. O atacante também do Atlético Mineiro poderia chegar por empréstimo, com divisão salarial entre os clubes. O Corinthians arcaria com cerca de 800 mil reais mensais, enquanto o Atlético ficaria responsável por aproximadamente 200 mil reais. Mesmo assim, o negócio não avançou como esperado. O Atlético Mineiro deixou claro que, para liberar Júnior Santos em definitivo, exigiria algo em torno de 15 milhões e meio de reais. Um valor considerado muito alto para a realidade atual do Corinthians, principalmente para um jogador que, apesar de ser artilheiro da Libertadores de 2024, não se encaixa totalmente no perfil desejado pela comissão técnica. Esse ponto é fundamental. Dorival Júnior participa ativamente das decisões e não quer contratações apenas pelo histórico recente. Ele busca jogadores que se encaixem no modelo de jogo, que entreguem intensidade e que tenham função clara dentro do sistema, e nesse aspecto Rony aparece como um nome mais alinhado, ao menos em termos de característica. Rony é visto como um atacante de muita entrega física, intensidade na marcação e capacidade de atacar espaços. Mesmo com críticas ao seu aproveitamento ofensivo em alguns momentos da carreira, ele é reconhecido como um jogador de raça, algo que agrada a Dorival e também conversa com o perfil histórico do Corinthians. Por outro lado, a diretoria sabe que apostar em um jogador com salário tão elevado pode gerar um efeito cascata dentro do elenco. Outros atletas passam a cobrar reajustes, o ambiente se contamina e o planejamento financeiro perde o controle. Por isso, o Corinthians trata essa possibilidade com extrema cautela. Nos bastidores, a leitura é a seguinte: Rony só vira realidade se o Atlético Mineiro aceitar um empréstimo com divisão pesada de salários, ou se o próprio jogador aceitar uma redução significativa nos vencimentos. Sem isso, a negociação dificilmente sai do papel. Enquanto essas conversas acontecem, o Corinthians segue monitorando outras opções no mercado. Jogadores livres, atletas pouco utilizados em seus clubes e nomes que possam chegar sem custo de transferência ganham força. A ideia é ampliar o leque, não ficar refém de uma única negociação. A janela segue aberta e o tempo joga a favor de quem tem paciência. O Corinthians sabe que, com o calendário apertado e clubes ajustando seus elencos, oportunidades podem surgir mais adiante. Na próxima parte, a gente vai falar sobre o planejamento geral do Corinthians no mercado, quais posições ainda são prioridade e como Marcelo Paz e Dorival Júnior estão desenhando esse elenco para a sequência da temporada. A movimentação envolvendo Rony e Júnior Santos é apenas um recorte de um planejamento mais amplo que o Corinthians vem executando nesta janela de transferências. Marcelo Paz trabalha com um mapa claro de prioridades e entende que o elenco ainda precisa de ajustes pontuais para encarar um calendário pesado em 2026. A principal busca neste momento é por um atacante de lado, alguém capaz de atuar pelos dois lados do campo com intensidade, velocidade e capacidade de recomposição. Dorival Júnior quer jogadores que participem do jogo sem a bola, que pressionem a saída do adversário e ajudem a manter o time competitivo mesmo quando não tem posse. Por isso, o Corinthians não tem pressa em fechar qualquer negócio. A ideia é evitar contratações por desespero. O clube já trouxe reforços importantes e entende que errar agora pode custar caro mais adiante. Cada nome avaliado passa por análise técnica, física e financeira.
Além do ataque, a diretoria também monitora o mercado em busca de um lateral esquerdo. A comissão técnica entende que o setor precisa de mais profundidade para evitar sobrecarga ao longo da temporada. Outro ponto observado é o meio-campo, especialmente a função de primeiro volante, posição vista como estratégica no modelo de Dorival Júnior. Atualmente, o Corinthians conta com Ranieri como principal nome para essa função. A avaliação interna é de que o elenco precisa de mais uma opção para competir pela posição e garantir intensidade defensiva. Com a saída de jogadores nos últimos meses, essa lacuna ficou mais evidente. Nomes como Alan, do Flamengo, e Vini Souza, que atua no futebol europeu, surgem como possibilidades monitoradas. Não se trata de negociações avançadas, mas de mapeamento. O Corinthians observa, conversa e avalia cenários antes de qualquer movimento concreto. Outro ponto importante nesse planejamento é a gestão do elenco ao longo do calendário. O Corinthians disputa várias competições e sabe que precisará rodar o time em muitos momentos. Ter peças que mantenham o nível de competitividade quando entram é essencial. Por isso, Dorival Júnior valoriza jogadores versáteis, capazes de atuar em mais de uma função. Esse perfil ganha força nas análises internas, porque oferece soluções táticas sem a necessidade de inflar o elenco. Enquanto isso, a diretoria também se preocupa com o regulamento das competições. Alguns reforços não podem atuar em determinadas disputas neste momento, o que exige ainda mais cuidado na montagem do elenco. O objetivo é evitar surpresas desagradáveis no meio da temporada. O Corinthians trabalha com criatividade no mercado, jogadores livres, atletas que perderam espaço em seus clubes e oportunidades de empréstimo são vistos como caminhos mais viáveis. O clube sabe que não tem o mesmo poder financeiro de alguns rivais, mas aposta em planejamento e escolhas certeiras. A janela segue aberta até o início de março e o Corinthians pretende usar esse período para ajustar o elenco com inteligência. Não há promessa de grandes nomes, mas há a convicção de que o grupo pode ser fortalecido com as peças certas. Na próxima parte, a gente fecha esse cenário. Qual é a real chance de Rony vestir a camisa do Corinthians? O que pode acontecer com Júnior Santos e o que o torcedor deve esperar do mercado alvinegro nos próximos dias? O cenário envolvendo Rony, Júnior Santos e o mercado do Corinthians deixa claro que o clube vive um momento de transição e responsabilidade. A nova gestão não trabalha com decisões impulsivas e não pretende assumir compromissos que fujam da realidade financeira. Isso muda o ritmo das negociações, mas dá mais segurança ao planejamento. A possibilidade de Rony vestir a camisa do Corinthians existe, mas hoje é considerada difícil. O entrave salarial é grande e só haveria avanço em caso de uma redução significativa nos vencimentos do jogador ou de um acordo muito favorável com o Atlético Mineiro. Sem isso, a negociação tende a esfriar. No caso de Júnior Santos, o cenário é semelhante. Apesar de ser um nome conhecido e com desempenho recente e relevante, o valor pedido para uma negociação definitiva está muito acima do que o Corinthians considera viável. A diretoria entende que não pode comprometer o orçamento por uma única aposta. Isso não significa que o Corinthians desistiu de reforçar o ataque. Pelo contrário, o clube segue atento ao mercado e trabalha com outras possibilidades. A diferença é que agora cada movimento passa por filtro rigoroso. Técnica, encaixe tático e impacto financeiro precisam caminhar juntos. Marcelo Paes tem repetido internamente que o Corinthians não vai entrar em leilão nem ceder à pressão externa. O foco é montar um elenco competitivo, sustentável e alinhado com o modelo de Dorival Júnior. Esse discurso começa a se refletir nas ações. O torcedor precisa entender que o mercado é dinâmico, negociações avançam, recuam e podem mudar de direção rapidamente. O Corinthians sabe disso e mantém conversas abertas com diferentes perfis para não ficar refém de uma única opção. Enquanto a janela segue aberta, o time continua focado dentro de campo. O calendário é pesado, com jogos decisivos em sequência, e a comissão técnica precisa de um elenco capaz de responder à altura. As próximas semanas serão determinantes para definir se o Corinthians conseguirá fechar mais reforços ou se seguirá com o grupo atual. O que fica claro é que o clube mudou a forma de agir. Menos emoção, mais critério, menos promessa, mais responsabilidade. Isso pode frustrar no curto prazo, mas tende a gerar frutos no médio e longo prazo. Agora a palavra final fica com você. Você acha que o Corinthians deveria fazer esforço para contratar Rony, mesmo com um salário alto? Acha que Júnior Santos ainda seria uma boa opção? Ou prefere que o clube siga firme nessa linha mais cautelosa no mercado?
Deixa o seu comentário, se inscreve no canal e deixa o like para fortalecer o conteúdo. Aqui você acompanha o Corinthians com informação, bastidor e análise. Representa, fiel, vai Corinthians!